Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando em 2 Coríntios e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 9. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 12 ao 15. Está escrito assim: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Amados, tanto o capítulo 8 quanto o capítulo 9 está falando sobre a contribuição, a coleta que os irmãos estavam fazendo para os crentes da Judéia. E nesse capítulo 9, o apóstolo Paulo, ele inicia ali falando para os irmãos que ele achou melhor já enviar alguns irmãos antes do apóstolo Paulo chegar, porque ele falou tão bem da igreja de Corinto, falou tão bem que eles eram tão dispostos, né, sempre disponíveis para ofertar, e ele não queria se sentir envergonhado quando ele chegasse com os irmãos lá e os irmãos de Corinto não tivessem separado oferta nenhuma, não estivessem preparados, assim como o apóstolo Paulo confiava que eles estariam. Eu acho, de certa forma, isso até engraçado, vamos dizer assim, né? O apóstolo Paulo chega e diz, olha, para eu não falar que vocês vão ficar envergonhados, eu digo, para que eu não fique envergonhado chegando aí, vocês não estejam preparados, né? Então, vou enviar os irmãos na frente, indicando tudo como que vai ser feita essa coleta e que vocês estejam preparados. E ali do versículo 6 em diante ele diz, olha, lembrem-se que aquele que semeia pouco, ele vai colher pouco também, aquele que semeia com fartura vai colher fartamente. E aí, aquela palavra-chave ali no versículo 7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Isso daqui é uma palavra-chave para ofertas. Nós não podemos fazer nada por obrigação, amados. E aqui não é oferta somente financeira. Exclusivamente esses capítulos 8 e 9 estão falando sobre finanças, mas como eu mencionei ontem, nós podemos aplicar em outras áreas da nossa vida. Tudo que nós fizermos que seja conforme nós determinarmos em nosso coração, não com pesar, não por obrigação, não por estarmos sendo obrigados, manipulados, constrangidos, mas de todo o nosso coração. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo ali que os irmãos, não era para os irmãos se preocuparem, porque aquele que supre a semente ao que semeia e dá pão ao que come, esse mesmo, que é Deus, vai suprir e vai multiplicar a semente, e eles serão enriquecidos de todas as formas, para que eles possam ser generosos em qualquer ocasião, em todo tempo. E daí vem e fala esses versículos que nós acabamos de ler, do versículo 12 ao 15. Que esse serviço ministerial, essa prontidão, essa oferta que os irmãos estão fazendo para ajudar o povo santo, não é apenas algo natural que eles estão falando, não é apenas um ato de religiosidade, não é nada disso. O apóstolo Paulo vem e diz assim, isso daí transborda em muitas expressões de gratidão a Deus. Porque por meio da prova desse serviço ministerial, ou seja, essa atitude que vocês estão tendo de liberar o que vocês têm para compartilhar com os irmãos que estão passando por necessidade, essa atitude é uma obediência que está acompanhando a fé que vocês dizem ter, a confissão de fé que vocês dizem ter no Evangelho de Cristo Jesus. E isso vai provar que de fato vocês são
crentes mesmo, e os irmãos vão ficar como? Gratos a Deus. Por quê? Porque eles vão ver o fruto do evangelho sendo produzido em vocês. Porque quando vocês ofertam na vida desses irmãos, vocês estão demonstrando que o evangelho produziu frutos, que a confissão de fé que vocês fazem não é uma confissão vã, mas é uma confissão genuína, verdadeira. Esse ato de obediência demonstra que de fato vocês vivem por meio do evangelho. Amados, eu acho isso extraordinário, porque uma atitude uma atitude de obediência demonstra que a nossa confissão não é uma confissão vã, mas é uma confissão genuína. Quando dizemos que cremos em Cristo Jesus, de fato cremos. Não é algo que nós só falamos da boca para fora, mas é algo verdadeiro, algo genuíno. Por quê? Porque as nossas atitudes estão demonstrando isso. Por isso que Jesus falou que nós podemos conhecer os discípulos, aqueles que de fato são discípulos de Cristo. Ele faz a comparação com uma árvore. Nós podemos conhecer a árvore pelos seus frutos, por aquilo que produzem. Então, se eu confesso que eu sirvo a Jesus Cristo, eu tenho um coração generoso. Por quê? Porque o coração de Cristo é generoso. O coração de Deus é generoso. A generosidade faz parte da natureza de Deus. Então, quando eu declaro que eu vivo por meio do Evangelho, quando eu declaro que eu confio, que eu tenho fé em Cristo Jesus, quando eu declaro que eu sou um cristão, significa que essa mesma natureza generosa de Deus habita em mim. E aí eu vou expressar essa generosidade por meio de atitudes, por meio de obras. Amados, essa é a nossa vida. Aqui nós podemos ver falando sobre finanças, ofertas. Nós podemos aplicar e devemos aplicar isso na nossa vida financeira, em nossas ofertas, em nossas contribuições. Será que nós retemos? Será que nós fazemos as coisas com avareza? Ou será que nós somos generosos como Deus é generoso? Nós precisamos entender o conceito de generosidade, porque foi muito corrompido por causa desses ensinos falsos do evangelho que oprimem as pessoas, que colocam um peso sobre as pessoas, que fazem ela dar o que elas não têm. Nós vimos isso no devocional de ontem. Nós não fomos chamados para dar aquilo que nós não temos. Isso é financeiramente também, não é para nós sermos sobrecarregados. Mas mediante aquilo que nós temos condições, nós precisamos exercer o quê? A generosidade de Deus. A generosidade que vem de Deus. Isso nós aplicamos, é um conceito, assim como no devocional de ontem, amados. É um conceito que nós aplicamos em todas as áreas da nossa vida. Quando nós confessamos que cremos em Jesus, nós somos generosos. Por quê? Porque a natureza generosa de Deus habita em nós, está em nós. Ele nos deu a mesma natureza dele. E aí nós nos tornamos participantes dessa natureza. E nos tornamos pessoas generosas. Ofertamos não apenas dinheiro. Ofertamos dinheiro sim, mas ofertamos também, como eu mencionei ontem, serviço, tempo, ouvidos para ouvir as pessoas. Na geração que nós temos vivido, ninguém mais quer ouvir ninguém. Eu fico um pouco perplexa, amados. Quando eu vejo as pessoas, agora já faz um tempo, né, que tem essa forma aí de ouvir as pessoas na velocidade 1,5, na velocidade 2, e eu vejo as pessoas ouvindo umas às outras nessa velocidade, assim, ali no WhatsApp, e eu fico... aquilo me deixa um pouco perplexo. Eu fico, meu Deus, ouve normal, por favor, não ouça na velocidade. Não, é porque eu preciso de tempo, isso daqui diminui, como se a gente estivesse perdendo tempo em ouvir as pessoas. As irmãs que às vezes me mandam áudio ou mensagens escritas, elas sabem que às vezes eu até demoro um pouquinho para responder, né? Não consigo responder na hora, porque naquele momento, às vezes, eu não consigo ouvir completamente o que a irmã está falando, ler com atenção, mas eu não gosto esse aceleramento aí que o mundo está, não.
E a palavra diz que nós precisamos ser prontos para ouvir. Isso é uma forma de nós sermos generosos com os nossos irmãos. É sair completamente aqui da parte financeira que a palavra está nos ensinando, mas são princípios, amados. Princípios que nós aplicamos não só na nossa vida financeira, mas em todas as áreas. E uma das áreas que nós precisamos melhorar como irmãos em Cristo é ouvir uns aos outros. Nós não queremos mais ouvir as pessoas, é tudo nesse aceleramento insano. Como eu mencionei, as irmãs que enviam áudios, elas sabem que às vezes eu demoro, mas elas já nem se preocupam mais, elas dizem, irmã, quando você puder ouvir, responder, aí você ouve e responde. Por quê? Porque elas sabem que eu gosto de sentar e ouvir com calma. Eu não quero ouvir o áudio da minha irmã conversando com outra pessoa. Não, eu quero estar sozinha aqui, colocar o áudio e ouvir o que a minha irmã está falando comigo. Prestar atenção, compreender o que ela está falando. Orar a Deus, pedir uma direção, porque às vezes é um conselho, às vezes é um entendimento na palavra. Eu não quero simplesmente responder assim e pronto, acabou. Ai, tem que responder logo isso daqui. Não. Amados, isso é uma forma de nós sermos o quê? Generosos, dedicando o nosso tempo para com os irmãos. E isso tem acabado no meio da igreja. Quando eu vejo líderes, pastores ouvindo as suas ovelhas na velocidade 2, eu fico um pouco perplexa. Não, desculpa aí se tem algum líder, algum pastor me ouvindo e tem esse costume. Eu confesso que eu fico um pouco perplexa. A gente entrou nesse modelo do mundo. Então, o modelo do mundo é sempre avarento. Nunca tem tempo para nada, nunca tem dinheiro para ninguém, nunca tem um abraço para ninguém, nada, nada, nada. A estrutura mental do mundo é uma estrutura avarenta que retém para si avareza e egoísmo. Mas a estrutura mental do reino não é. A estrutura mental do reino é de generosidade, como eu mencionei, a natureza de Deus é uma natureza generosa. E porque somos participantes dessa natureza, nós também exercemos o que? Generosidade. E aí, pela nossa obediência, ou seja, por fazermos aquilo que a palavra nos direciona, que o Espírito nos direciona, por obedecermos a verdade de Deus, isso vai ficar claro que a nossa confissão de fé não é uma confissão vã, mas é genuína, é verdadeira. De fato, cremos em Cristo Jesus, cremos no Evangelho porque estamos vivendo o Evangelho, estamos manifestando o Evangelho. Nesse devocional de hoje, estamos vendo sobre generosidade. Eu quero encorajar você a deixar essa natureza generosa de Deus fluir em você e através de você. Deus tem ministrado muito meu coração sobre isso, amados. Sabe, o meu relacionamento com Deus é um relacionamento em que eu sempre falo, Senhor, o Senhor pode me falar claramente as áreas em que eu preciso melhorar. E há algum tempo atrás, eu ouvi isso de Deus, você ainda tem atitudes muito egoístas, filha. Deixa eu lidar isso com você, deixa eu trabalhar isso, deixa eu te apresentar a minha natureza generosa. Eu falei, Senhor. Aquilo veio, eu fiquei envergonhada no momento em que o Senhor me falou aquilo. Falei, meu Deus. E o Senhor começou a me mostrar em várias atitudes minhas, que de fato eram atitudes egoístas. E toda atitude egoísta é avarenta. Mas a natureza do meu Deus, a natureza que o meu Deus me deu não é uma natureza avarenta, egoísta, é uma natureza generosa. E eu só abri o meu coração e falei, tá bom, Senhor, atua. Transforma o que precisa ser transformado. E, amados, nós vamos sendo transformados à medida que nós vamos recebendo essa palavra. O apóstolo Tiago escreve isso na sua carta. Recebam humildemente a palavra implantada em vós, que é poderosa para vos salvar. E não é uma salvação apenas da alma do inferno, mas a palavra de Deus é poderosa para gerar uma salvação completa em nós dia após dia, como eu mencionei ontem. A salvação não é algo que acontece só lá no dia em que aceitamos a Cristo. A salvação é passado, presente e futuro.
O apóstolo Paulo fala sobre o exercitar, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E é isso, amados. E esse receber humildemente a palavra, eu dei um exemplo meu aqui, mas ok, você pode aplicar na sua vida. Quando eu recebi do Senhor aquela verdade que Ele iluminou aquela área da minha vida e disse, você ainda tem atitudes muito egoístas. Amados, eu fiquei envergonhada. Eu fiquei muito envergonhada. Aquilo não é bom de ouvir. É como está em Hebreus, quando nós somos corrigidos por Deus, o momento da correção não é um bom momento, é um momento de tristeza. Mas depois, se nós deixarmos essa palavra vir a nós, se nós recebermos essa palavra humildemente, nos deixarmos ser corrigidos por Deus, produz fruto de paz e de justiça para aqueles que estão sendo exercitados por essa correção. Então, o meu encorajamento é que eu e você, nós possamos receber de Deus plenamente essa natureza dele. E aí, nessa natureza, que é essa natureza generosa, às vezes, talvez, não só eu, mas alguns irmãos também vão ser confrontados pela palavra de Deus, vendo que eles não são generosos, que eles não têm atitudes generosas, seja com a sua família, seja no seu ambiente de trabalho, seja na igreja, seja em qualquer área, seja na área emocional, seja na área familiar, na área financeira. O irmão pode perceber, o irmão ou a irmã vai ouvir aí e vai pensar, puxa, Deus está me mostrando que nessa área eu não tenho sido generoso, eu tenho sido avarento, egoísta. E aí nós precisamos receber humildemente a palavra de Deus e deixar essa palavra nos salvar. Essa salvação é transformação, amados. É a transformação que o Senhor vai fazendo em nós. Para quê? Para que a natureza dele se manifeste. Porque o intuito não é que nós tenhamos apenas uma confissão de fé da boca para fora, mas que a nossa obediência, que as nossas atitudes, que as nossas obras demonstrem que a nossa confissão de fato é uma confissão verdadeira, genuína. E isso vai o quê? Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Isso vai transbordar em muitas expressões de ações de graças a Deus, de gratidão a Deus. Quando nós agimos assim, essa nossa vida de rendição a Deus, uma vida que manifesta a natureza generosa dele, vai render o quê? Ações de graças a Deus. Ou seja, a nossa vida será para a glória de Deus. Eu não sei vocês, mas essa tem sido uma oração constante minha, que eu quero que a minha vida seja para a glória de Deus. E amados, se prepare, porque quando nós oramos assim, o Senhor começa a corrigir muita coisa. Porque se eu digo ao Senhor, de todo o meu coração, que eu quero que a minha vida seja para a glória dele, glória a Deus que ele vai corrigindo e alinhando as coisas pouco a pouco, não é tudo de uma só vez, né? Senão a gente não aguenta, não suporta toda a correção, toda a pressão de uma só vez. Mas se você abrir o seu coração, se nesse momento, nesse devocional de hoje, você perceber que em alguma área da sua vida você não tem manifestado a natureza generosa de Deus, e você abrir o seu coração e falar, Senhor, pode mudar isso aqui, pode alinhar isso aqui. Eu quero que a minha vida seja para a sua glória. Ah, amado, você pode ter certeza que o Senhor vai começar a alinhar. E o Senhor vai começar a trazer à tona aquilo que precisa ser alinhado. Mas isso no momento, amados, no momento em que nós estamos sendo corrigidos, como está em Hebreus capítulo 12. Não é a melhor coisa, né? No momento em que estamos sendo corrigidos, normalmente nós ficamos meio tristes, porque ninguém fica feliz em saber que está tendo uma atitude errada, e as nossas atitudes erradas são de estruturas mentais, de crença erradas, né? Quando nós cremos de forma errada, nós agimos de forma equivocada. E aí quando o Senhor nos mostra isso, naquele momento não é um momento de alegria. Mas depois, quando nós permitimos a atuação de Deus, a atuação da palavra de Deus em nós para nos mudar e nos moldar, isso produz frutos de paz e de justiça. Então, que eu e você, o encorajamento para nós hoje é que a nossa confissão de fé não seja apenas da boca para fora, mas que as nossas atitudes de obediência a Deus demonstrem que de fato nós confiamos e cremos no Evangelho de Cristo Jesus. E se tem alguma área que você não tem manifestado a natureza generosa de Deus, que você abra o teu coração e permita que Deus ministre, corrija, alinhe tudo aquilo que precisa ser alinhado em você. Vamos orar, amados?
Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, muito obrigada porque o Senhor nunca nos deixa no engano, o Senhor nunca nos deixa no erro, o Senhor não quer nos ver vivendo por caminhos meramente naturais, terrenos, não. O Senhor tem um caminho extraordinário. O Senhor tem uma vida extraordinária para nós. E muito obrigada porque o Senhor vai trazendo à luz todas as coisas e vai nos mostrando todas as coisas. E o Senhor mesmo vai suprindo tudo aquilo que nós precisamos. Isso é glorioso demais, Senhor. Pensar que as mudanças que precisam ser feitas ou aquilo que não temos e que precisamos, não conseguimos na força do nosso braço, mas é o Senhor mesmo que supre todas essas coisas. O Senhor mesmo supre toda a semente que nós precisamos e o Senhor faz multiplicar essas sementes. Ah, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada. A minha oração é que eu e os meus irmãos, nós rendamos o nosso coração a Ti, que não fechemos o nosso coração para a Tua verdade, para a Tua palavra, que nós não queiramos manter uma vida avarenta, retendo tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Pelo contrário, que nós entendamos que tudo que temos vem do Senhor e é para a glória do Senhor. Que eu e os meus irmãos aprendamos a viver assim, em nome de Jesus. Nos ajuda e nos fortalece, Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.